Oi, bom dia. Que bom te ver aqui. Seja bem-vindo, viu? Oi, Nara. Vou ajeitar aqui direitinho. Nara, então já vou te convidar para entrar, tá? Vi aqui um minuto. Ei, Oi? Vocês oi, estão me Nara, bom vendo? dia. Eu tô aqui já assim, ó, me abanando Ah, nesse calor. aqui também, Meu Ceará, né? Deus do A gente aqui é céu. sempre calor. Tudo Eu bom? pensei, tudo bem. Eu achei que eu ia trazer Seja uma bem-vindo. xícara de café pra gente tomar junto, mas foi um Ah, eu copo tô com a d'água minha aqui, assim, ó. gelado. Sempre. Porque tá muito quente aqui, gente. Eu descobri ontem que a minha cidade é uma das segundas, acho que entre as três cidades mais quentes de Minas. É? Então, tô fazendo jus aqui ao Nossa. local. Mas Bom, obrigada, então, bom dia. bom dia. Então, deixa eu começar, porque assim que eu, né, entrei, pessoas já entraram, você, e que bom. Bom, então, bom dia a todo mundo, né, que está entrando aí com a gente, para mais uns 20 minutos conectados. Eu sou a Ana, da Elos, né? Então, a gente tem esse projeto, a cada sábado a gente está aqui com um tema, né, que seja envolvendo a questão sistêmica, ou seja, envolvendo a questão restaurativa, e é mais esse bate-papo mesmo, bem leve, para a gente tomar um café e a gente dialogar sobre uma temática que seja, né, relevante e que agregue valor para as pessoas que estão aqui com a gente. Sulene, eu não acredito! Coisa, amiga minha que entrava. Seja bem-vinda. Rosana, seja Bem-vinda. bem-vinda. Aline também, seja bem-vinda. Todo mundo que já entrou aqui. Muito bom ter vocês. E vamos começar, né, Nara? Nara Brito, apresentando a Nara, que a gente não se conhece pessoalmente, né, Nara? A Não, gente ainda não. ainda não, a gente ainda é nesse mundo virtual que a gente se conhece. Eu acompanho o trabalho da Nara, né, no canal Sistêmico, né? E aí fiz o convite, obrigada por ter aceito de imediato estar aqui conosco, né, nesse momento aqui pela manhã, às 9 horas da manhã, para a gente falar sobre mediação sistêmica. Então, eu vou te apresentar um aqui, tá? E aí Tá. depois a gente já começa e você fala. Bom, então a Nara Brito Barro, né, uma advogada aí de Minas Gerais, é uma advogada sistêmica, é especialista em direito do trabalho pela UBA da Argentina, formação em práticas sistêmicas, formação essenciais também em PNL, é mediadora sistêmica, é negociadora, tem escrito artigos e livros tanto no âmbito trabalhista, né, quanto no Uhum. âmbito sistêmico. Então, Nara, Isso. seja muito bem-vinda. A gente vai aqui dialogar agora sobre mediação sistêmica e, por favor, fique à vontade Tá. para, querendo aí acrescentar mais alguma coisa aqui que eu tenha falado do seu currículo. Não, tá tudo certo. Muito obrigada pelo convite, tá? Eu achei muito interessante essa proposta sua de 20 minutos. Acho esse dia ótimo, sábado. A gente acorda, toma um café junto, vai escutando, né? Uma live. E o tema é muito interessante. Eu sou apaixonada por mediação. Só fico triste por ter conhecido realmente o que é mediação bem depois, né? Como a gente vê na faculdade, a mediação, etc. Mas a mediação ela foi evoluindo durante o tempo, né? No início, ela é um método alternativo de solução Uhum. de conflitos. Hoje, ela é considerada um método adequado de solução de conflitos. Então, ela foi evoluindo também com o tempo. Antes, a gente não tinha esse tipo de estudo numa faculdade. E hoje, a partir do momento que ela tem essa legislação, que é a partir de 2015 que tem a lei, né? Ela passa a ser uma matéria obrigatória na faculdade, porque a gente sempre visa estudar leis na faculdade. Então, a partir do momento que você tem uma lei de mediação, isso abre ainda mais o leque, a oportunidade de você conhecer esse método.
eu gostaria de ter conhecido na minha faculdade. Eu acho que eu teria experienciado uma coisa depois da faculdade ou durante a faculdade que eu me identifico muito. Então foram muitos anos, assim, me sentindo um pouco perdida na minha trajetória, sem saber que, na verdade, era a mediação que ficava mais de acordo com o que eu acredito no judiciário, no direito, né? Então, assim... Interessante que você falou aí você estava falando e me veio um filme na cabeça, porque quando eu Aham. fazia, me formei já faz um tempinho, não vou falar para não entregar aqui a minha idade, já faz tempo. A mediação ela era optativa, então ela era opcional, a pessoa escolhia, né? Acho que era mediação, conciliação, arbitragem, não lembro bem, mas era algo optativo, não era nem obrigatório. Então, E, e é assim, e pontuando que, pelo menos aqui no Ceará, existem ainda cursos de direitos que isso continua acontecendo. Ela não é obrigatória, ela ainda é algo opcional na grade, né? isso, e assim, hoje algumas faculdades, acho que principalmente nos estados com mais processo, eles têm oportunizado algumas câmeras dentro da faculdade para você treinar. E isso é muito interessante você simular, porque quando você experiencia, você consegue dizer, não, realmente isso aqui tem a ver comigo, né? Mas, então, a mediação, ela teve essa trajetória até ela ser inserida mesmo no mercado do direito, vamos dizer de alguma forma assim. E a mediação sistêmica, ela não é diferente da mediação tradicional. Na verdade, ela acompanha esse movimento da constelação familiar no judiciário. Ela surgiu depois, né, que começaram as constelações no judiciário. Mas o que é o diferencial dela? Eu acho que é o fator humano que do próprio profissional, que na verdade tem conhecimento desse pensamento sistêmico, das constelações familiares e também de como a gente usa esses conhecimentos. Então, a mediação sistêmica, diferente da mediação tradicional, seria apenas a aplicação dos pilares da constelação familiar do Bert na mediação. Então, assim, Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Então, se fosse para a gente conceituar a mediação sistêmica, seria isso, então, a aplicação dos sim, princípios ali, né? sim. Aí, por exemplo, a mediação em si é uma técnica, né, que para solução pacífica e consensual de conflitos, que feita a partir de um terceiro imparcial, que tem boa comunicação, etc. E com a mediação sistêmica, a gente usa os pilares da constelação, que seria o pertencimento, é, a, o equilíbrio entre dar e receber e hierarquia. E assim, eu vejo assim, na minha atuação, desde que eu comecei a estudar o direito sistêmico, etc., não tem como você aplicar isso apenas como uma técnica, porque na mediação existem muitas técnicas, né? Você escuta ativa, parafraseamento, rapport, mas essa técnica da constelação, por exemplo, você não constela dentro da mediação. Sim. Você não vai fazer movimentos. Por quê? O mediador, ele é imparcial. Ele não pode, na verdade, tentar olhar além daquilo que ele tem ali de proposto, né? Porque ele está ali para poder mediar a situação, não para poder solucionar para as partes. Então a gente não constela, não quer dizer que constelador é igual a mediador, não é isso. Né? Então a gente usa esses conhecimentos para poder levar o conflito para uma solução pacífica. Porque realmente também tem essa intenção na mediação, que é solucionar de forma definitiva os conflitos, de dar autonomia para as partes. Esse Então, empoderamento das partes, né, para que elas mesmas construam ali a solução. isso, então assim, não é uma questão da gente pegar no meio de uma mediação, a gente parar e fazer uma constelação, porque isso pode macular a imparcialidade e anular a mediação, então a gente não pode fazer isso. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui é um posicionamento meu, eu tenho um posicionamento que a gente tem que tomar cuidado de não dar mais do que é pedido, sabe? Assim, ordens da ajuda mesmo. Não Uhum. ultrapassar o que a pessoa busca numa mediação. Não ultrapassar, assim, a autonomia e a autorresponsabilidade dela, porque tem certas pessoas que realmente não conseguem solucionar o conflito, mesmo que ela esteja lá de forma autônoma numa mediação, ela não está preparada ainda, né?
Sim. Então, eu acho que, assim, Interessante isso que você está falando. Importante. isso é Porque muitas importante. vezes eu fiz a minha formação em mediação comunitária pelo Ministério Público aqui, isso em 2014, né? Enfim, a experiência do próprio Poder Judiciário nas audiências, às vezes a gente vê o mediador querendo, né? A gente vê que o mediador quer porque quer o acordo, né? Ele quer que as Uhum. partes fechem. E como você falou, muitas vezes a parte não está preparada também para isso, né? Sim, eu acredito que a diferença de um profissional que tenha conhecimento e realmente vivencia o pensamento sistêmico ou os ensinamentos da constelação é que ele fica no lugar dele. Ele tira aquela carga de que ele tem que resolver o problema. E isso Uhum. que eu fico analisando em algumas metas do judiciário, né? Porque o judiciário tem metas impostas pelo CNJ e a mediação do judiciário também impõe metas. A pessoa só recebe se ela fechar o acordo. Eu acho isso um pouco Isso, perigoso, no meu ponto de vista, por quê? Porque passa a ser não só mais da parte o problema, é também o seu, né? Então você tem aquele peso de resolver uma situação, porque você tem uma meta. Então você sai do seu lugar. Você começa a tentar resolver e trazer soluções que a parte que está lá, ela não tá pronta para poder uhum. absorver aquilo e aplicar. Então você está ali tentando trazer montes de técnicas, soluções, e a pessoa não consegue. Então, assim, a mediação sistêmica para mim foi o momento que virou a chave mesmo do meu lugar enquanto profissional. Não só na mediação, mas como advogada também. Porque, assim, o conflito não é meu. A pessoa chega lá e é muito maior do que eu, aquele conflito. Às vezes, a pessoa está lá só para ser ouvida. E ela não está pronta para elaborar uma solução. Então, a gente tira essa carga Uhum. pesada de que tem que resolver, porque às vezes não está pronta. Então, a gente fica forçando um acordo, porque eu tenho que atingir uma meta, porque existem câmaras que possuem metas para mediadores, então que só colocam remuneração no final, se você ganhar Se feito um acordo. ser feito um acordo. Então fica muito mais pesado para o mediador, porque ele sente que ele faz parte daquela solução, sendo que ele não é, ele só facilita. E às vezes a solução é realmente não, é continuar no conflito. Né? Igual o que eu posso falar? Por exemplo, Na- eu achei super interessante o que você estava falando. É, assim, para quem entrou aqui não entende ainda muito bem essa questão sistêmica, né? Quando ela falou as três bases, são as três leis sistêmicas, né? isso. Como ela falou, ordem, pertencimento e o equilíbrio. Então, assim, quando você. A gente sabe que essa questão sistêmica é uma postura que a gente assume, né? Então, a gente, como profissional, a gente assume, internaliza, é algo que realmente tem que fazer sentido interno para a gente. Então, enquanto mediadora sistêmica, quando você está ali né, conduzindo uma mediação com, enfim, pessoas, clientes, é, como é que se aplica? Assim, lógico, vem toda uma postura que a gente já sabe, como você falou, você usa a mediação tradicional, aquela base, mas você utiliza bonecos, você utiliza falas sistêmicas ou não? Como é que você faz? Então, realmente o pensamento sistêmico, tudo que você aprende do sistêmico, você tem que aplicar em você antes, tá? Então não é uma técnica, por exemplo, agora vamos ser os sistêmicos, vamos olhar os sistêmicos. É dia a dia. Eu falo que não tem como não ser coerente com o sistêmico. Não tem jeito. Você pode, eu gostei disso, mas todos os dias você vai ser colocado lá para você atuar de forma sistêmica, né? De você atuar, de você escolher ficar no seu lugar. Então, assim, o que eu sugiro? Eu aprendi, acho que não sei se a minha professora está aqui, a Cláudia, mas ela fala que antes da gente começar a mediação, antes da gente receber as partes, porque não são clientes, são partes na mediação, você já prepara seu campo de receber aquelas pessoas no sistema dela que elas trazem, sem julgamento, né? Está ali um meta-estado de presença. Então começa. Por isso que eu falo, aqui ela tá aí, a Cláudia, eu fiz curso com ela. A sua presença já começa antes de receber aquelas pessoas, né? O seu estado de não julgamento, porque o sistêmico você não julga, não tem certo, não tem errado, você acolhe. Então, Uhum. essa postura começa antes.
E durante, eu acho que a diferença de uma mediação, assim, acho que a técnica mais utilizada, sem ser bonecos, etc., vamos dizer assim, que é muito do sistêmico, é a escuta ativa, a escuta sistêmica. Que é você entender que aquela Uhum. pessoa está vindo com algo mais do que ela, né? Que ela traz ali lealdades, ela traz exclusões, ela traz talvez alguma desordem, que é o que leva geralmente aos conflitos. Uhum. Então, eu acho que é uma postura, por isso que é muito postura, eu falo, não tem jeito. Você vai ser Sim, colocado, enquanto profissional, você vai ser testado no dia a dia se você realmente se coloca no seu lugar, se você atua de forma sistêmica o tempo inteiro. Então, você tem que realmente trabalhar muito antes, durante o dia inteiro, para você chegar com essa postura, né, de bem sistêmica uhum. mesmo, de acolhimento, de entender que a pessoa não tá ali sozinha. E por isso que é interessante você estudar os ensinamentos sistêmicos, porque você consegue ver coisas que com as técnicas tradicionais você não conseguiria. Então, assim, o que a gente pode usar? Mas Sim. vamos falar assim, o que a gente pode usar? Até trouxe aqui para vocês. A gente, em algum momento da, da mediação, a gente pode fazer muitas perguntas. Cada dia que passa, para mim, perguntas, elas são essenciais. E eu me desprendi um pouco das respostas. Acho que nem todas as perguntas atuam com respostas. Acho que a gente só de perguntar, realmente existe uma força muito grande. Então, perguntas sistêmicas sobre o contexto, sobre posições, quem faz parte, quem a gente vê que aquela situação parece com quem, a nossa família. Também você pode Sim. usar bonecos. Bonecos eu até trouxe aqui, ó. Que eu falei, vou mostrar. É, Hum. você pode usar os bonecos, se você quiser, para você fazer um diagnóstico de imagem. Ou então você usa as fichas. Eu, particularmente, eu aprendi a usar as fichas com a mediação sistêmica. Eu prefiro do que bonecos. Eu acho que é mais neutro e existe um Sim. bloqueio menor de aceitação de fichas do que bonecos. Porque você pode falar assim, Os ó, bonequinhos. vamos fazer assim, um georreferenciamento aqui do seu problema. Eu acho que a linguagem a gente tem que adequar. Enquanto as pessoas não conhecem bem da constelação, a gente precisa prestar atenção na nossa linguagem. Tentar se Verdade. comunicar, né? Né, É. assim, às vezes a Inclusive, pessoa muito. A Pode Betina falar. está aqui, deixa eu fazer um comentário. A Betina está aqui, a gente fez uma live pela comissão, exatamente a gente falando sobre isso, né? Esse vocabulário que a gente tem que começar a adequar, né? A gente sabe que tem uns termos sistêmicos, para a gente que estuda, a gente entende, mas a gente trazer isso para o dia a dia, principalmente para o público do direito, principalmente numa mediação para as pessoas que estão ali, é importante, né? A gente, isso, ressignificando um pouquinho também esse vocabulário, né? Sim, eu acredito que comunicação a gente faz o tempo inteiro. Acho que tudo é informação. E a gente tem que dar tem que observar como a gente se comunica. Né? Assim, a gente recebe pessoas que estão com problemas, não conseguem mensurar as palavras que você usa. Eu aprendi, e pode ser um pouco, assim, difícil de compreender, mas nem todo mundo entende o que é amor. Se eu falasse, vamos falar das ordens do amor, ou vamos falar, aqui você tem que sentir amor para essa pessoa. Tem gente que vai estar no estado emocional de criança até morrer. E a criança, ela não consegue amar. Ela é apaixonada. Mas ela não consegue elaborar aquele amor de adulto. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala amor o tempo todo. Eu acho que eu tenho Uhum. trazido uma linguagem honrando o tradicional do direito, porque eu acho que existe muita forma da gente casar o direito tradicional com o sistêmico, a filosofia tradicional com a filosofia sistêmica do Bert. É só a gente querer. Então, assim, a gente consegue, Uhum. melhorando nossa linguagem, trazer essa informação e atuar de forma positiva na vida das pessoas. Então, assim, eu gosto muito das fichas porque a gente pode trazer, vamos fazer aqui um diagnóstico de imagem mesmo. E aquilo não é para a parte, é para nós. Porque a técnica, a Uhum. técnica só serve para quem é técnico. E a parte não é técnica. A gente não está ali para poder educar o cliente ou a parte. A gente está ali
para tentar solucionar para eles, a serviço deles. Então, assim, eu acredito que a gente pode usar as perguntas sistêmicas, que para quem não sabe usar as fichas ou não sabe usar os bonecos, ou então usa os bonecos, se você tiver, e também usa as fichas. Eu gosto muito porque, assim, para mim agora, eu sentia muita dificuldade de usar os bonecos. E com a ficha fica muito mais Uhum. claro. E por que que faz uma diferença grande de usar esse tipo de recurso? Quando a gente vê uma imagem, ela atua de outra forma, é outra linguagem também para nós. Quando a gente fala, a gente está usando uma parte do cérebro, um lado do cérebro. Mas quando a gente desenha, Uhum. é outro, né? Então a gente Verdade. consegue acessar uma informação de outra forma, que às vezes a solução não está do lado no hemisfério esquerdo, vamos dizer, está no direito. Então é Uhum. mais um recurso a serviço daquela pessoa, não a nosso. Por isso que a gente não força, por isso que a gente não, por isso que eu bato na tecla que uma mediação com metas de ter acordo não é mediação. Porque você não está a serviço mais da pessoa. Porque a pessoa pode muito bem não querer resolver o conflito. Tem gente que está ali Uhum. só para ser ouvido. Por exemplo, você paga um nutricionista. Não quer dizer que você vai emagrecer. Você paga academia, não quer dizer que você vai na academia. Da mesma forma, você vai numa mediação, não quer dizer que você quer resolver o problema. Sim. Nara, tem uma pergunta aqui da Jéssica, inclusive eu tinha colocado aqui. Por quem pode ser aplicada, né, a mediação sistêmica? E aí, na verdade, quando a gente sabe que mediação ela pode ser aplicada desde pelo síndico do meu prédio, né, se ele realmente quiser ser um mediador ali de conflito do condomínio, enquanto a escola, poder judiciário, o próprio advogado, enfim. Então é tudo muito aberto. E eu acredito que como a mediação pode ser aplicada em vários âmbitos, a mediação sistêmica também, né? Sim, Desde que o mediador assuma essa postura. você, enquanto mediadora, você falou que acho que é judicial, não sei, você aprendeu junto com o MP, né? Você já tem Foi. conhecimento sistêmico, você já começa, já não tem como, igual eu falei, quando você É realmente automático, né? É automático, quer vai já. isso, quando você realmente Uhum. só se você se colocar no seu lugar, você já está atuando sistemicamente para o bem da humanidade. Eu falo isso porque, assim, a gente quer salvar, a gente quer resolver para a pessoa, a gente acha que a pessoa não dá conta de resolver o próprio problema. E é um insulto, porque a pessoa que criou o problema, ela consegue solucionar. E a toda hora a gente tentando Uhum. trazer soluções, tentando aplicar um monte de técnicas para a pessoa conseguir chegar lá, é tipo assim, forçar uma coisa que ela não tá pronta. Então, assim, para mim, Uhum. igual eu falei, a mediação ela tem princípios e regras. Uma delas é a imparcialidade. E quanto mais você tem esse conhecimento sistêmico, mais imparcial você consegue. Claro que a gente não é um robô, mas assim, evita que seja anulada uma mediação, evita que uma mediação seja frustrada depois, porque se a gente tenta forçar muito uma solução, aquela solução ela é adequada para mim. Eu consigo enxergar a solução, mas o cliente não, aquela Uhum. parte não consegue. Eu lembro que durante Sim. o Não curso eu sei, gostei muito. né? Ah, pode falar. Pode ser que na segunda mediação ela já sustente, né? Mas naquele momento talvez ela não sustente, como você está falando. Sim, então assim, é uma ampliação de consciência também para a parte, por exemplo, a parte, porque, como assim? Como eu vou aplicar na mediação sem perguntas ou sem bonecos? Eu vi a minha professora tá aí, acho que é a Cláudia, eu vi ela dando um exemplo excelente. Ela estava fazendo uma mediação sobre herança, eu acho. E tinha o filho mais novo queria vender o patrimônio, porque assim, conviveu menos com aquele patrimônio, né? É o último. Então, aquela pessoa que não teve muita história com o patrimônio. Então, para ele é muito fácil desapegar. Então, ele estava tomando partido da venda daquele imóvel. Só que quando chegaram lá os cinco irmãos na mediação, ela foi ordenando cada um sentasse na ordem de hierarquia. Quem veio antes, Sim. senta primeiro, Uhum. fala primeiro. Né? Porque, assim, igual eu falei, a mediação realmente sistêmica, ela leva em conta os pilares da constelação, que é o pertencimento, que ninguém é excluído, a hierarquia, que quem veio antes tem preferência e equilíbrio entre dar e tomar. Então, assim, ela falou um exemplo que já atua sistemicamente, mas claro que ela é sistêmica. Assim, ela sabe que não precisa fazer muito, que os movimentos são mais leves, você não precisa ficar tão marcada
colocar um boneco, falar uma frase. Aí só de ter colocado todo mundo em ordem e cada um falando a experiência que teve com aquele imóvel, o que que significava para os pais também, como que aquilo representa o valor, não o dinheiro, né? O que que é o valor? E aí chegou no último filho, que é o que tinha achado o comprador, que estava querendo desfazer do bem. Ele falou assim: não, ele perdeu força. Por quê? Porque ele foi entendendo que ele era o último, que ele estava ali em último lugar, que ele tem que respeitar uma Uhum. hierarquia. E chegou na vez dele, ele falou: não, pode vender da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, tá certo. Então assim, quando você chega assim, ai, eu tive um problema de guarda. Então, assim, você sabe, quem será que está excluído? Por que, que a mãe não está deixando ver? Então, assim, a Uhum. gente consegue ver, através disso, a gente consegue ir mais profundo lá naquelas camadas, entender que a solução, às vezes, é só uma desordem, sabe? Perfeito, perfeito. É isso. Assim, eu ouvi você falar, e ontem eu participei de um evento pela OAB aqui, para falar um pouco, né, de direito sistêmico, os benefícios justamente para o âmbito do direito de família, e, e me foi feita uma pergunta que dentro da sua fala, eu acho que não tem um outro caminho para o profissional que queira atuar dentro do direito sistêmico, ser um advogado sistêmico, do que realmente conhecer a ciência sistêmica. Não tem como você não realmente buscar leitura, buscar de fato essa abertura, se abrir para tudo isso e internalizar, né? Se você não internalizar, se você não pegar essas leis, esses princípios, essa filosofia e agregar na sua vida, você não vai conseguir ser um advogado sistêmico ou um mediador Não, sistêmico. Não vai fazer não. sentido, né? Eu aprendi assim, a primeira vez que eu tive contato com a advocacia sistêmica, eu aprendi uma coisa. É primeiro sobre o profissional. Isso foi muito maravilhoso, porque eu não ia para advocacia porque eu me sentia doente. Eu falava assim, gente, eu tô sufocada. Eu não consigo, né? Então, eu comecei a ver que eu tinha, igual vocês fizeram aquele evento do bem-estar na advocacia, é isso. Eu falei assim, agora eu tenho bem-estar. Agora também Uhum. participo, eu tenho, como facilitador, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar da Sim. minha participação nisso. E eu tenho que entregar o meu melhor. Eu não conseguia entregar o meu melhor porque eu não conseguia Uhum. vivenciar algo que seja muito saudável para mim. Então, para mim, a advocacia sistêmica, o direito sistêmico, me fez retornar para o direito de uma forma que eu não imaginava. Eu consegui entrar no meu lugar. E eu via Eu também. que eu estava fora do meu lugar. É muito fácil para quem é advogado sair do lugar, gente. E quando você entra no seu lugar, eu aprendi uma frase esses dias assim, quando você possui o seu lugar na terra, vamos dizer assim, você vai ter só o que você precisa, vai fluir, né? Então não tenha medo, Uhum. assim, de entregar só o que a outra parte que é o cliente ou a parte da mediação. Porque é a questão das ordens de ajuda também que o Bert fala. Você só dá o que a pessoa pede, você não dá mais. Uhum. Por isso que você tem que Sim. tomar cuidado com as técnicas da mediação, porque existem alguns momentos que você vai dar mais técnica para você solucionar, que você quer que soluciona, não a Sim. outra parte. Então, Perfeito. quando E aí a gente sabe que sistemicamente você tira a força da pessoa, né? tira a força e você vai trazer a pessoa para o seu sistema, porque a partir do momento que você quer cuidar da solução, você está maior que ela. Você está falando assim, você não dá conta de resolver a sua vida, você não dá conta de resolver esse problema. Eu estou falando para você, você tem que fazer assim. É muito determinista, é muito agressivo esse tipo de ajuda. Então, assim, mesmo numa mediação empresarial, porque eu acho que na realidade a gente vê que, igual eu te falei, existem câmaras que põem metas para mediadores. Na mediação empresarial, às vezes, existe uma velocidade diferente dessa, né? Que a gente propõe, às vezes, de entender que a pessoa tem o seu tempo. Então, assim, são empresas, então são gestores que estão ali, às vezes, representando a empresa, não tem aquela conexão com a empresa, de entender que também é um processo. Então, mesmo na mediação empresarial, se você se coloca ali no seu lugar, você consegue trazer também uma boa solução. Porque eu vejo exemplos de mediadores empresariais tentando oferecer soluções e a gente não oferece. Então, porque desvirtua. Não é mediação, é conciliação. Então, eu Sim. acho que quanto mais a gente ficar no nosso lugar, melhor para o profissional,
como segurança, como saúde, e a gente tira aquele peso da frustração, por exemplo. Ai, meu Deus, não deu certo porque eu não Não usei tal ficou a coisa. técnica, né? Eu tentei Não, todas as técnicas da mediação e no final a parte não, né? Não saiu isso. a. Mas aí você tem que entender que, para ela, às vezes ela quer ficar no conflito. Para ela, ela consegue vivenciar aquilo, não é pesado. A gente tem que respeitar o destino das pessoas, olhar para aquilo e falar assim, ela dá conta. Igual a minha professora de diagnóstico de imagem falou. Gente, quando você vai numa peixaria, você vai comprar um peixe, você sente aquele cheiro horrível. Mas a pessoa que está vendendo peixe, ela não está sentindo mais. Então Uhum. você entra no mundo da pessoa achando que ela não suporta, quer tirar ela de lá, mas para ela tá ótimo. Então você tem que Sim, ter, você tira aquele peso de tentar resolver um problema que não é seu, né? Eu acho que é perfeito. isso. Nara, então assim, né? A gente já falou muito assim, tá maravilhoso, tô amando. Eu acho que a gente até passou dos 20 minutos. Se alguém puder falar que horas são, eu Eu agradeço, acho que eu que acho que a gente são já nove e passou. meia aqui no A meu gente extrapolou um telefone. pouquinho, mas assim, vamos aqui. E quem quiser fazer perguntas, tá, gente? Também fica à vontade, por favor. Nara, então, assim, quais são os benefícios? Eu sei que tem mediadores aqui, Eliseu, eu sei que tem amigos que entraram aqui que são mediadores já pelo Tribunal de Justiça. Quais os benefícios, então, dessa abordagem sistêmica para o mediador? Eu acho que para nós é a falta você não se frustrar, eu acho que com o resultado. Eu acho que a gente coloca muita expectativa hoje de, de, de chegar no lugar. E às vezes não chegar no lugar é o melhor lugar. Né? Não ter a resposta é a melhor resposta. Eu acho que começa ali, a gente trabalhar o nosso lugar de adulto, e isso vai reverberar para outras áreas também, né? Entender que enquanto adulto a gente lida com a frustração, a gente lida com o não, então a gente tem que entender que aquele conflito não é nosso, eu acho que é uma questão de respeito também com a nossa história e com a história do outro. Eu realmente, enquanto mediadora sistêmica, eu entendi meu lugar em outros lugares, né? De não interferir tanto na vida de outra pessoa e fica mais leve para mim, de focar na minha vida. Eu acho que é uma questão pessoal, primeira coisa. Outra coisa é que, enquanto mediadores, a gente tem sim que cumprir deveres, então nós temos os nossos direitos também. E um dos deveres é a gente é, ser imparcial. Então, isso evita anulações, porque quando você fica no seu lugar, você não propõe soluções, você não força uma solução num conflito que não é seu, porque a gente não pode fazer isso, você está respeitando regras também, né? E assim, isso no final acaba que a pessoa vai cumprir aquilo, porque quando você dá uma solução que a pessoa não está pronta, ela vai voltar, né? Então, assim, não é definitivo, porque você que deu a solução, você que estava Uhum. tentando colocar seus óculos na pessoa, ó, eu tô vendo isso e isso. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende com as fichas é a gente nunca perguntar por que isso está acontecendo. A gente só pergunta assim, depois que ela veio, o que você quer fazer agora? Porque a gente tem consciência que uma imagem atua muito em outra parte do cérebro Uhum. e traz outra informação, mas às vezes não é de imediato. Eu acho que uma das coisas do pensamento sistêmico mesmo que eu aprendi é que diminuir um pouco a velocidade, entender que a vida é mais complexa do que a gente imagina, é mais intersubjetiva do que a gente imagina, não é tão linear, não é preto no branco. E eu tenho aplicado isso toda vez que envolve pessoas na minha vida. Esses dias bateram no meu carro. E aí eu falei, gente, trânsito é a melhor coisa do mundo para você colocar todas as técnicas que você aprende na vida. Sabe? Você Verdade. evoluir é trânsito, meu povo. E aí eu falei assim, eu fiquei muito nervosa. Aí eu comecei e falei, gente, é isso, começa aqui, começa eu tentar Uhum. entender que a outra pessoa não viu o que estava acontecendo, que ela é um ser humano. Eu era muito arrogante, no sentido assim, tipo assim, é meu jeito e pronto. E tinha muito a ver com que a minha desordem, eu sou caçula, é isso mesmo, eu queria resolver, eu queria, sabe, eu sou desapegada. E Eu também sou aí, a caçula, Nara. então assim, eu acho que, assim, voltando aqui para sua pergunta, senão vai ficar até extenso, eu já estou viajando aqui na maionese.
Mas é isso, eu acho que existem benefícios para o procedimento, para outra parte, que ela vai conseguir cumprir aquilo, porque ela decidiu, ela estava pronta. Igual a gente tem que entender, nem todo mundo que paga um profissional quer resolver. Igual eu te falei, vai no nutricionista, eu quero emagrecer. Daí, você pagou só. Você vai lá na academia, você não vai, você não resolve. Você vai no médico que pede um remédio, mas você não toma. Então, assim, a pessoa Uhum. que tem que estar muito decidida internamente, e essa decisão leva o tempo dela, porque as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Não é assim, eu passei para você, estou determinando o que você faça e eu certo. Então, acho que é para mim, para a parte e para o procedimento. Uhum. Perfeito. Não, eu tô amando. Eu ficaria aqui horas falando com você, porque realmente é um tema super importante. Falar de mediação por si já é super importante, a gente sabe da importância da mediação, de como ela abriu portas aí, inclusive, né, para as constelações dentro do Poder Judiciário, para os advogados, ela foi uma grande porta. E quando a gente insere esse olhar, essa abordagem, esse pensamento sistêmico, ela se torna ainda mais especial, né? Porque dá uma essência maior a essa postura do facilitador, de que forma ele vai se colocar no lugar dele, a gente sabe dessa importância de estar no nosso lugar, né? E aí eu vou falar novamente a frase do Best que eu amo, que é no meu lugar que eu tenho força, então eu preciso saber qual é esse meu Exato. lugar. E por mais que a gente saiba que o Poder Judiciário, como você falou, também, né? A gente existe ali, a Elisete está aqui, ela sabe disso, como mediadora do judicial, do tempo que tem que se fazer a mediação, e aquilo tem que acontecer em 20 minutos e meia hora, a mediação tem que estar acontecendo, e na sequência já vem outra mediação. Então, isso acaba perdendo um pouco a essência da própria É mediação, né? isso. Eu acho que é isso. Nada positivo. Bom, eu acho que é isso, Nara. Poxa, já acabou. Pois é, eu falei assim, vou Pena. deixar essas quatro. Assim, eu até falei, não vou sugerir mais perguntas, porque eu sei que isso é tão profundo. E Aham. eu acredito assim que fazer um curso de mediação sistêmica é interessante, sim. Porque mesmo que você saiba é, um pouco do Bert Hellinger, um pouco da constelação, a mediação ela exige algumas técnicas. E eu acho importante a gente ter esse respeito de aprender um pouco, né, de ter a humanidade de ser aprendiz, para a gente dar o melhor para a parte, que não é sobre nós, a gente está a serviço. Eu acho que é isso que não pode esquecer na mediação, judiciário, na advocacia, é a gente oferecer as técnicas a serviço da outra parte. Não porque a gente quer Uhum. mostrar que a gente sabe uma técnica, não porque a Uhum. gente quer resolver o conflito com aquela técnica. Enquanto adultos, a gente consegue desprender dessa expectativa de querer resolver, né? De levar, a gente consegue levar nãos na vida. Então, acho que eu fiz um curso, a minha professora estava aí, eu posso depois trocar uma ideia com vocês, acho super válido. Mas também o pensamento sistêmico é todo dia, no cotidiano, gente. Não tem jeito. Tem uma coisa. Todas as técnicas que eu já fiz, assim, de autoconhecimento, a sistêmica é a que mais atua na minha vida. Por isso que eu fiquei tão apaixonada. Não tem como você ser coerente se você não aplica. Não tem como. E é todo dia. É isso. Eu sou muito apaixonada por isso. É um caminho sem volta, eu sempre falo, é um caminho Não sem tem volta. jeito. Você entra nesse universo sistêmico, você não sai mais, né? Porque não tem mais como você sair. Sim. Bom, eu acho que é isso. Poxa, passou realmente, passa rápido, tá vendo? Passa muito rápido. Foi muito gostoso pro sábado. Eu adorei a sua proposta de 20 minutos, assim, mas assim, fluiu, é leve. Tô super feliz por você, por esse elos conectados. Eu acho que tem tudo a ver. Eu admiro muito advogadas que sabem que têm esse conhecimento, estão ali se propondo a crescer junto com esse movimento, daí coloca a serviço. Eu admiro muito isso. E eu tô aqui, se a gente quiser a gente fazer mais uma outra live sobre o tema também. Se surgirem outras perguntas, podem procurar também, que eu falo, tá? A gente vai trocando. Pronto. Nara, então fala aí tuas redes sociais, então, para as Então, o pessoas. meu é o canal sistêmico, que eu falo bastante sobre direito sistêmico, advocacia e mediação. Eu também sou advogada, eu atuo mais na área trabalhista, por isso que eu falo assim, gente, eu sempre gostei de trabalhista. E quando eu conheci o sistêmico, eu falei assim, nossa, agora eu vou poder atuar na família também, porque eu já tive experiência. Só que, Uhum. gente, não é assim. Respeitem a sua história, respeitem os seus gostos. Você vai ter força ali sim, você vai dar o melhor para outra parte.
sabe? Então, assim, agora eu tô mais no trabalhista. Tem até um pessoal do trabalhista sistêmico que a gente está estudando o pensamento Pois é, sistêmico. acompanhando Semana, também esse movimento também na área do trabalho. Muito bom. isso, semana que vem eu vou ter uma live com a doutora Wanda, que é uma das precursoras do trabalhista, do sistêmico Sim, não trabalhista. Então a gente vai crescendo. Eu acho que eu tentar não ter aquela velocidade, a necessidade de quantidade, de velocidade, a gente vai no nosso ritmo, vai se conhecendo junto com o direito sistêmico. É muito autoconhecimento, é muito com a gente. Então é isso. Mas me sigam por aqui, troquem comigo e vocês vão ver por aí também. maravilha. Bom, Obrigada, então viu? eu que agradeço imensamente, né, você ter aceito de imediato, prontidão estar aqui com a gente nos 20 minutos. Então, eu adorei, viu? Gostei muito, muito mesmo. E é isso, ela deu as redes sociais dela, quem quiser, né, saber mais do trabalho da Nara, pode entrar em contato e procurar. E aí eu informo que essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, né? Fica lá no IGTV, e a gente também coloca no YouTube da Elos. Então, quem quiser também assistir novamente ou indicar para uma pessoa, fiquem muito à vontade, que a gente vai estar lá no YouTube também, certo? Então, um beijo a todos vocês, um excelente final de semana, e a gente vai ficando por aqui. Nara, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada eu. Que com a gente. Beijo grande para vocês. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau, tchau.